Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Nós hoje celebramos a festa de São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo. Não há o Cipriano daquele livro de magias, nem de bruxedos. Isso é outro. Este é um grande santo, um grande bispo. E o outro Cipriano também atribui-se-lhe o livro, mas não tem nada a ver com ele. Ele começou a fazer uma compilação e depois atribuiu-se aquele aparato todo à volta de São Cipriano, que nem é verdade. E nós hoje iniciamos então a missa na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, Ontário, Canadá, e somos uma comunidade criada e mantida com o trabalho, com o sacrifício, com o amor dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos sobretudo para os doentes um abraço e a nossa saudação amiga. Hoje celebramos, lembrando Maria Lubânia Borges Silva e Maria Fátima Medeiros Barbosa e também Celeste Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor, que deste ao vosso povo, em São Cornélio e São Cipriano, pastores dedicados e mártires invencíveis, concedei-nos por sua intercessão que, fortalecidos pela fé, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai com ardor aos dons espirituais mais elevados. Vou mostrar-vos um caminho de perfeição que ultrapassa tudo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que ressoa, é como o símbolo que retém. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu possua a plenitude da fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Ainda que distribua todos os meus bens aos famintos e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, não é altiva nem orgulhosa, não é inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda ressentimento, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
O dom da profecia acabará. O dom das línguas há de cessar. A ciência desaparecerá. Mas a caridade não acaba nunca. De maneira imperfeita conhecemos, de maneira imperfeita profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Mas quando me fiz homem, deixei o que era infantil. Agora vemos como um espelho e de maneira confusa. Depois veremos face a face. Agora conheço de maneira imperfeita, depois conhecerei como sou conhecido. Agora permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior de todas é a caridade. Palavra do Senhor. Cheio de misericórdia para quantos vos invocam. Senhor, escutai a minha oração, atendei à minha súplica. Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. Todas as nações que criastes virão adorar-vos, glorificar o vosso nome. Porque vós sois grande e realizais maravilhas. Só vós sois Deus. Senhor, sois um Deus clemente, sois um Deus clemente e compassivo. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: a quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem se parecem? São como as crianças que, sentadas na praça, falam umas com as outras, dizendo: tocámos flauta para vós e não dançastes. Entoámos lamentações e não chorastes. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dizeis: tem o demónio com ele. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: é um glutão e um ébrio, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação.
Caríssimas irmãs e irmãos, nós celebramos hoje na Igreja a festa de São Cornélio, Papa, que foi eleito, na lista que temos ao fundo da Igreja, foi eleito no ano 251, num período de grandes perseguições dos imperadores romanos, porque já a semana passada celebramos anteontem a exaltação da Santa Cruz, que foi só depois da liberdade da Igreja, em 313. E São Cornélio, Papa, foi eleito no ano 251, no tempo de grandes perseguições, e foi morto nas catacumbas de São Calixto, em Roma, e foi através da acusação de irmãos que diziam que eram cristãos. São Cipriano também morreu, também foi martirizado no mesmo dia, mas 5 anos de diferença. Era um grande advogado do norte da África e também foi o mesmo assunto nas perseguições mais severas à volta do ano 250. Retirou-se como bispo, mas foi acusado por irmãos que se diziam cristãos. A Igreja tem sido, ao longo dos tempos, tem vivido disto, tem vivido destes fenómenos. E hoje, no Evangelho do martírio, do dia em que nasceram para o céu São Cornélio e São Cipriano, nós lemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 31 a 35. Jesus está diante de uma multidão que o cerca para ouvi-lo, e simplesmente, sem saberem qual deve ser o seu grau de pertença ao reino de Deus. Aquilo que sempre confundiu os seguidores de Jesus Cristo foi o reino de Deus. Deus sempre anunciou o reino eterno. Disse que isto é uma aparência, isto que nós vivemos aqui não é real. Nós temos que apostar no reino de Deus. E os cristãos, muita gente, mesmo os ateus, porque só existe ateísmo nos países onde há cristãos, porque nos outros não é permitido, e a nós não é permitido. Nos países muçulmanos não é permitido haver ateus, nos países do cristianismo, porque nós temos que respeitar. Nós sabemos que este mundo é isto, e apostamos no reino dos céus. Na parábola, o mestre compara esta geração a um grupo de crianças que tenta se comunicar com outro grupo. Um jogo. Jesus Cristo, bom observador, vê numa praça 2 grupos de crianças a brincar, com brincadeiras de alegria ou de tristeza. Nós sabemos de onde nós viemos, tudo servia para brincar, às vezes coisas até tão simples. Porém, o outro grupo não corresponde e fecha os olhos, a boca, os ouvidos para não ouvir falar e ver, acabando por rejeitar as tentativas de diálogo com os outros. Portanto, contámos anedotas para vós rir e não riste. Quando fizemos coisas para chorar e vós não choraste. Não estavam a participar bem do jogo. E Jesus Cristo diz que no mundo de hoje somos comparados a estas crianças, que não respondemos, não temos entusiasmo. Hoje Jesus constata a dureza de coração das pessoas do seu tempo, especialmente os fariseus, tão seguros de si mesmo que não há quem os converta. Continuam como nem para a direita nem para a esquerda. E nós os portugueses sempre falámos à vontade e sempre dizemos é teimoso que nem uma pedra. Não há maneira de é teimoso. Nós sempre dissemos isto. Pois Jesus contaste isto. Contaste que há tão teimosos nas suas certezas que não há hipótese. E não se calam nem diante de João Batista, que não comia pão
nem bebia vinho. E acusavam de possuir um demónio. Tampouco se calam diante do Filho do Homem, que come e bebe, acusando-o de comilão e bêbado, amigo de publicanos e pecadores. Isto foi no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, 33 e 34. Atrás dessas acusações se esconde o seu orgulho e arrogância. Ninguém lhes vai dar lições. Não aceitam a Deus, senão fazem o seu próprio Deus. Um Deus que não os mova das suas comodidades, privilégios e interesses. Nós também vivemos neste perigo. Hoje, na festa da morte, do martírio de São Cornélio e São Cipriano, que foram acusados por cristãos, eu lembro-me, e vós também vos lembrais, quando foi o 25 de abril em Portugal, eu estava no Alentejo. Eu estava naquela altura no Alentejo. E começou por ali, no Alentejo, gente que tinha crescido na igreja, tinha andado na igreja, e aquilo foi uma libertação, e diziam: eu fui obrigado a ir à igreja, eu tive que ir a tantas vezes à missa, e agora não vou mais à missa. E aquilo começou pelo Alentejo, e depois foi-se espalhando por todo o país, como fosse uma tortura. Eu fui tanta vez à missa. Não foram nada, estiveram na igreja, não foram, porque não tinham cá o coração, não tinham cá a alma. E isto, as classes políticas de Portugal, aquilo que agradou, e foi assim que se começou uma catequese. Isto foi-se espalhando por todo o país, e hoje até aqui na imigração. Houve gente que agora, nos últimos tempos, ainda é pior, porque eu sou filho de católicos, eu fui à igreja quando era criança, eu sei, e portanto o bem é isto, e vocês têm que seguir por aqui. E nós somos filhos de um povo que sempre fomos livres de dizer aquilo que pensávamos, de dizer aquilo que refletíamos, os porquês. Nós somos uma geração velhos que incomodam, mas somos a geração dos porquês. Não fazíamos nada sem interrogar porquê. E agora de um momento para o outro, surge uma nova geração, e às vezes doutores, porque andaram na universidade, porque têm estudos, porque os pais trabalharam muito para eles, que vieram à igreja, que não sei o que é, que fizeram grandes sacrifícios, que sabem tudo da igreja e que têm meia moral para impor. E é uma tortura. Eu quando começam junto de mim a falar que fizeram muito sacrifício quando eram crianças, porque vinham à igreja, porque os pais os obrigavam a vir à igreja, eu digo assim: tu só queres palmas. Tu queres que aqueles que estão ao pé de ti te batam palmas, coitadinho. Foi um mártir. Foi uma mártir. Então foi foi espizinhado. E é assim. Foi assim. E é assim. Com as palmas. Por causa das palmas. Porque a única verdade que isto tem é as palmas. Começou, eu lembro-me. Eu era um jovem. Quando o 25 de Abril foi, tinha 13, 14 anos. E lembro-me daquela moda começar pelo Alentejo. Espalhou-se por Portugal inteiro. Temos um país de mártires. Foram obrigados a vir à igreja, foram obrigados a vir à Eucaristia, foram obrigados, foi uma tortura. E só que a gente pessoalmente, eu peço perdão por dizer em público, e é para todos, para quem quiser ouvir, o único interesse disto são as palmas de grupos que estão interessados em destruir. Não há outro interesse, não há nenhuma verdade, não há nada. Não há nada. Porque se tu vieste à igreja, se tu soubesse o que era a Eucaristia, se tu tivesse estado de corpo e alma, mas o teu interesse são as palmas de certos grupos,
de grupos a que tu pertences, queres agradar, queres ficar bonito, queres ficar bonita, não queres mais nada, queres isso. Vós sois, a grande maioria são do Norte e não presenciaram isto como eu presenciei no Sul de Portugal. E eu presenciei isto, a começar, a onda. E agora temos uma nova classe, a classe dos vigilantes. Eu conheço a igreja, eu sei o que é o bem, eu quero que é por aqui. E estamos a criar pequenas ditadoras de controle, e nós só temos a dizer: meu menino, minha menina, eu sou do tempo dos porquês, eu sou do povo que fui educado a fazer perguntas, eu não aceito o bem que grupos dizem que é bem, eu tenho que saber porquê. E ser cristão é assim. São Cipriano, quando estava aí para o martírio, disse assim disse aos cristãos que estavam ao lado: dai, penso que foi 25 moedas em ouro ao carrasco, àquele que lhe ia cortar o pescoço. Ele sabia porque é que ia para o martírio. E ele pediu aos cristãos para darem àquele que lhe ia cortar o pescoço 25 moedas de ouro. E nós estamos a chegar a um tempo que não se pode dizer nada, fica tudo melindrado, que convencionaram em certos grupos que o bem é isto, que é aquilo. Todos aqueles que põem em causa isto, que põem em causa aquilo que o grupo pensa que é bem, ai que del rei, que estamos do fim do mundo. E eu tenho que continuar a dizer: eu pertenço ao povo dos porquês, eu pertenço à família daqueles que colocam interrogações e que não anda atrás das palminhas. E o Evangelho de hoje diz-nos que não nos interessa estarem bem com ninguém no mundo. Temos que viver em paz, mas nós temos que estar em bem com Deus, com a nossa consciência. O mundo já vimos tudo. Olhai que em Portugal, por exemplo, em Portugal, que é o nosso país, e aqui também um bocadinho, também está a surgir uma forma de mandar calar este e aquele, mas em Portugal parece que se andou a ensaiar, andou-se a ensaiar, e agora chegou um tempo da prática. Aquilo que está a acontecer em Portugal, por exemplo, em alguns campos, da educação dos jovens, tirar poder aos pais, tirar poder às famílias, na justiça e noutros sectores, eu tenho que gritar: eu sou do filho do povo dos porquês. Eu sou filho do povo dos porquês. Como todos os mártires, como todos aqueles que se entregaram à verdade e procuraram a verdade. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, na memória dos mártires São Cornélio e São Cipriano, ligados durante a vida pela mesma fé e uma grande amizade, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja, cheia do Espírito Santo, que jorrou da Páscoa de Jesus Cristo, viva a alegria prometida aos santos mártires, oremos. Para que o sangue de Jesus, nosso Senhor, nos purifique dos nossos pecados e nos alcance a vida eterna, oremos. Para que todos os catecúmenos e fiéis estejam prontos a sofrer pelo nome de Cristo e se manifestem gratos na hora do martírio, oremos. Para que, por intercessão dos santos mártires,
pastores e atentos ao dom da reconciliação, o Senhor nos faça discípulos fiéis de Cristo. Oremos. Para que a celebração de São Cornélio e São Cipriano nos ensine a esperar com tranquilidade a hora da morte e vivê-la em paz, como uma liturgia solene. Oremos. Deus eterno e omnipotente, vindo em auxílio da nossa fraqueza, com o exemplo dos que deram a vida por Jesus, e fazei que o seu testemunho glorioso aumente o vigor da nossa fé, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos santos mártires, São Cornélio e São Cipriano, e fazei que este divino sacramento, que São Cornélio e São Cipriano deu tão admirável fortaleza na perseguição e no martírio, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, São Cornélio e São Cipriano, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais a força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos Maria Lubânia Borges Silva, Maria Fátima Medeiros Barbosa, Celeste Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos pela participação nestes santos mistérios. Aumentai em nós, Senhor, o vosso espírito de fortaleza, para que, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, demos testemunho da verdade do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que São Cornélio e São Cipriano nos ajudem a viver como cristãos e, sobretudo, a não ter medo do mundo em que vivemos. Não podemos ter medo, como eles não tiveram, como eles tiveram coragem e sabiam quem seguiam. Seguiam Jesus Cristo, seguiam Deus. Porque no mundo, se estivermos à espera do mundo, nunca mais nos entendemos. Até nos cansamos de vir à igreja, que é aquilo que nos acontece muitas vezes. Até nos cansamos, até ficamos muito maçados. Então que São Cornélio e São Cipriano nos deem força e nos ajudem a saber para onde caminhamos e com quem caminhamos, sem medos, sem receios, sem temores, sabendo que somos do povo dos porquês. Somos do povo dos porquês, que se interroga porquê. Todos boa noite e idem paz e que o Senhor vos acompanhe.